Glória a Deus. Êxodo capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 7, depois do versículo 11 até o versículo 14. Amém, queridos? E hoje eu quero pensar com você rapidamente sobre a Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa hoje da Nova Aliança em Cristo Jesus. Amém? Você sabe que a Páscoa ela se inicia quando o povo de Israel sai do Egito. Então é uma celebração, porque Deus livrou seu povo do cativeiro egípcio. Mas hoje nós não celebramos mais a Páscoa, da libertação do cativeiro egípcio, mas nós celebramos a Páscoa, da celebração do cativeiro, da libertação do cativeiro da morte, que Jesus venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus e se sentou ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Mas aí eu gostaria de rapidamente, não vou demorar, hoje eu acho que eu acho que é chover no molhado, depois a gente assistir tantas apresentações aqui das crianças, a apresentação do Ministério de Louvor hoje foi extraordinária, mas eu gostaria de rapidamente refletir com você algumas coisas que a palavra diz, que são muito importantes para fixar nos nossos corações a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 12, versículo 5 em diante: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Ao comerem, versículo 11 agora, versículo 11: ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Feche seus olhos. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço agora a Ti, ó Deus querido, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra, compreensão, entendimento, que o Senhor manifeste a Tua presença, o Teu poder, ó Pai querido, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor amado, por tudo que nós já vivemos neste culto, Senhor. Obrigado, ó Deus querido, por esta equipe tão preciosa que o Senhor nos deu, ó Pai querido, na adoração. Obrigado, ó Deus querido, pelos dons e talento dos nossos irmãos e irmãs que têm servido nesta casa. Eu te louvo, ó Deus querido, pela vida de cada princesa que aqui apresentou e já ministrou nossos corações através da arte, através da dança. Eu te louvo e te glorifico pela vida de cada irmão que aqui está. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir, que estão viajando, estão na casas de parentes. Senhor, que o Senhor seja com eles, acampa os teus anjos ao redor dos teus servos. Mas eu peço a Ti, traga a revelação da Tua palavra nesta noite e ministra os nossos corações. No nome santo de Jesus nós oramos a Ti. Amém e amém. Amém, queridos? A Páscoa está intimamente relacionada a esse cordeiro que foi sacrificado e o seu sangue foi passado nos umbrais das portas. O Senhor disse: eu vou castigar o Egito, mas todas as casas que estiverem esta marca com este sangue, quando eu passar por esta casa, esse espírito destruidor não entrará nesta casa e ali ninguém morrerá. Por quê? Aonde há a marca do sangue do cordeiro,
a morte não pode prevalecer. Tudo isso já era um anúncio do Cordeiro que haveria de vir. E nós sabemos que essa Páscoa todo ano era celebrada, todo ano um cordeiro era sacrificado, mas todo ano havia necessidade de se sacrificar um novo cordeiro, e assim eles fizeram ano após ano, né? Houve-se um período, sim, em Israel, que eles abandonaram a celebração da Páscoa. Depois houve uma restauração na religião de Israel pelo rei Josias, e foi restituída de novo a Páscoa do Senhor, e eles celebraram a Páscoa, e até nos dias de Jesus, nós vemos que o próprio Senhor Jesus, sendo um bom judeu, ele estava celebrando a Páscoa em memória daquilo que Deus tinha feito pelo seu povo, quando eles saíram do Egito. Então todas as vezes que eles fizeram isso, no próprio capítulo 12, a palavra de Deus vai dizer, o Senhor vai dizer que todas as vezes que vocês celebrarem a Páscoa, e os vossos filhos vos perguntarem, por que vocês estão celebrando, por que nós estamos sacrificando um cordeiro, conte para eles tudo o que eu fiz por vocês, quando vocês ainda estavam no Egito. Conta o que eu fiz pelos vossos antepassados, e como através do sangue do cordeiro, eu livrei a casa de vocês da morte. Então tudo isso, o autor de Hebreus capítulo 10, coloca para mim, versículo 1, até o versículo 4, o autor de Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai ter algumas informações muito interessantes, relacionado a esse sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento. Diz assim: a lei traz apenas uma sombra do benefício que hão de vir. Pastor Luciano Subirá, em uma palavra que ele tem sobre graça transformadora, ele fala desse texto. Ele fala que todos os sacrifícios no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era somente uma sombra. Por exemplo, se eu olhar aqui, eu estou vendo a minha mão, mas se eu colocar aqui, eu estou vendo a sombra da minha mão. Eu não estou vendo a minha mão, porque essa sombra de tudo que estava acontecendo no Antigo Testamento já apontava para Cristo Jesus, que era o Cordeiro Pascal. E ele vai dizer: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido. Se pudesse fazer, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tirem os pecados. Então o que o Senhor está fazendo? O que a palavra de Deus está dizendo? Que é impossível que todos esses sacrifícios, até mesmo o sacrifício da Páscoa, removesse o pecado dos homens antes de Cristo. Então por que o cordeiro era sacrificado? Vocês se lembram quando a palavra de Deus diz que Abraão está subindo o monte com seu filho, e ele diz: pai, aqui tem os utensílios para o sacrifício, aqui tem a lenha, aqui tem a faca, aqui tem o fogo, mas e o cordeiro? E Abraão disse: o cordeiro Deus proverá. De que cordeiro é esse que Abraão estava falando? Abraão estava falando do seu descendente Jesus Cristo, o cordeiro que veio a este mundo para tirar o pecado do mundo, para vencer a morte e dar a cada um de nós a vida eterna. Então o autor de Hebreus, ele está refutando isso, né, porque eles defendem ainda sacrifício. No versículo 10, Hebreus 10, 10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos sacrificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Antes de Cristo, todo ano, de tempo em tempo, eles sacrificavam animais para a remissão de pecado. Mas agora o autor de Hebreus está dizendo que em Cristo foi uma única vez e para sempre, porque ele não somente morreu, mas ele ressuscitou. Hoje nós celebramos a sua ressurreição, onde ele vence a morte e ele sai daquele sepulcro para a glória e para estabelecer o seu reino sobre a terra. Posso ouvir um glória a Deus?
Amém, queridos? Então, no Antigo Testamento, a Páscoa era só um apontamento, né? Só estava apontando para o Cordeiro que haveria de vir. Só estava apontando para o Cordeiro que haveria de vir. Se nós olharmos para as Escrituras, João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Houve-se profetas na nova aliança. A palavra de Deus vai falar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de um profeta chamado Ágabo. A Bíblia também vai dizer que as filhas de Filipe eram profetas, e eram 3. Mas do Antigo Testamento, da antiga aliança, João ele foi o último profeta. E olha o que diz Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 29, ele falando sobre Jesus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? João, sendo profeta, ele estava dizendo: aí está o Cordeiro da Páscoa. Esse é o Cordeiro sem mancha, esse é o Cordeiro perfeito, que veio para ser sacrificado pelo pecado da humanidade. Mas ele continua dizendo assim ainda: este é aquele quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, permanecer sobre ele. É interessante isso aqui. Por que ele fala eu vi o Espírito descer sobre ele e permanecer? Porque no Antigo Testamento, queridos, nenhum homem tinha a manifestação permanente do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus vinha do céu, se manifestava sobre um homem, como por exemplo Davi, Sansão, Elias, e depois ele se retirava, porque ainda não havia sido remido a humanidade. Mas ele diz: sobre este o Espírito permaneceu. E ele frisa aqui, versículo 33, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você ver o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Quando Abraão diz: Deus proverá o Cordeiro, aqui João está dizendo: está aí o Cordeiro de Deus. É sobre esse que a palavra do Senhor está falando. Sabe, queridos, quando nós olhamos para essa palavra, e quando nós conseguimos entender o que a palavra de Deus está dizendo, ou até mesmo quando Pedro vai dizer, olha o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, disse: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Eram as características do cordeiro da Páscoa. Deus disse a Moisés: vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem defeito, um cordeiro onde não tenha mancha, um cordeiro que seja perfeito, para poder sacrificá-lo para celebrar a Páscoa. E agora Pedro está dizendo: ele é esse cordeiro, um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Agora é interessante, querido, quando nós estamos lendo todos esses textos, a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus, tudo que existiu no Antigo Testamento, na celebração da Páscoa, no sacrifício dos animais, se cumpriu em Cristo Jesus, porque aqueles animais que eram sacrificados, na verdade, era somente para que eles tivessem essa mensagem viva nos seus corações, que o próprio Deus se faria carne, habitaria entre nós, se esvaziaria de toda a sua glória, para tomar sobre si os nossos pecados. Nós ouvimos aqui já hoje, quando Jesus disse: Pai, por que tu me abandonaste? Porque o Senhor me desamparou? É porque no momento que Jesus tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado, ele se fez maldito naquela madeira.
ele se fez maldito naquela cruz, e naquele momento ele sente que a presença do Pai não está ao seu lado, e ele se entrega por cada um de nós, com toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, mesmo dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita sobre a minha vida. E Jesus é sepultado, como nós já ouvimos aqui hoje, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Queridos, como nós vemos pessoas, ou até mesmo religiões, que estão adorando um Cristo crucificado, que ainda tem na sua mente a imagem do Cristo que morreu e está numa cruz, pregado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Mas olha, querido, eu quero dizer para você, e eu sei que você já sabe, ele ressuscitou. Amém, queridos? E a palavra do Senhor vai dizer que ele é a primícia da ressurreição. Ele é a primícia da ressurreição. Pastor, o que significa isso? A primícia da ressurreição. Ele ressuscitou primeiro, para que todo aquele que nele crê, quando ele voltar em glória, e eu acredito que está próximo, muito próximo, todos os que creem em Cristo Jesus também ressuscitarão. Aqueles que ainda estiverem em vida serão arrebatados e terão seus corpos transformados. Assim como ele é glorioso, nós seremos gloriosos como ele. E aqueles que morreram e foram sepultados, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, são plantados como uma semente, porque no dia do Senhor Jesus, ao soar da trombeta, eles sairão, seus corpos ressurgirão do pó da terra, mas não mais de um corpo de matéria, de carne, osso, sangue, mas um corpo de matéria gloriosa. Assim como Jesus Cristo se colocou no meio dos seus discípulos, ressurreto, assim todo aquele que nele crê, eternamente vencerão a morte, vencerão o pecado, vencerão Satanás, vencerão a enfermidade, vencerão todo o sofrimento, porque essas coisas passaram e já não existe mais, porque nós viveremos para todo sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1, nós não vamos ler a partir do versículo 1, porque não dá tempo, mas na igreja de Corintos começou a ter um questionamento, ou até mesmo uma crença, que Cristo não havia ressuscitado, ou que a ressurreição não existia. Irmãos, se não, aí Paulo ele vai construir um argumento, e vai dizer: se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo, nosso Senhor, nós somos o maior dos miseráveis da face da terra. Porque uma coisa é ele morrer pelos nossos pecados, a outra coisa é ele ressuscitar. Nós sabemos que com Cristo havia dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda, e assim como Cristo morreu, eles também morreram, mas eles não ressuscitaram ao terceiro dia. Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ele é a primícia da ressurreição. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou de dentre os mortos, sendo a primícias dentre aqueles que dormiram. O que Paulo está dizendo? Sendo a primícia dentro daqueles que já morreram. Ele ressuscitou, ele morreu também, como aqueles que nós conhecemos também morreu, mas ele já ressuscitou, para que os outros também possam ressuscitar. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos nós viveremos, ou todos nós seremos vivificados. Quantos creem nisso? Dêem glória a Deus. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então primeiro ressuscita Cristo, e quando ele voltar, que ele vai voltar. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Tem igrejas que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Tem igreja que nem pregam mais, não tem mais essa esperança que Jesus vai voltar. Jesus está tão gostoso agora que eu estou prosperando tanto, agora que eu encontrei a teologia da prosperidade, agora que eu posso ter iate, agora que eu posso ter carro importado. Irmãos, o nosso maior desejo é se preparar para ter um encontro com Jesus.
Nada pode substituir o nosso encontro com o nosso glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? Paulo ainda no mesmo capítulo, ele vai dizer assim a partir do versículo 54: quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Posso ouvir um glória a Deus? Versículo 55 diz assim: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte os seus agrilhões? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive, e se você crê, você também vive, porque Ele ressuscitou. Isso é evangelho, irmãos. Essa é a nossa esperança. Isso é a celebração da Páscoa. Jesus ressuscitou, e depois que Ele ressuscitou, não houve mais cordeiro sendo sacrificado. Sabe por quê? Porque Jesus é o cordeiro da Páscoa. Jesus é o cordeiro da celebração. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7, coloca para mim, e quero encerrar aqui. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo é o nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Versículo 8: por isso celebremos a festa, nem com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo aqui ele está falando a respeito de um problema muito sério da igreja. Eu não quero sair fora do contexto, mas ele fala dentro do que ele está explicando a respeito de um pecado muito sério. Ele diz assim: o que vocês estão vivendo aqui é pão fermentado, é pão contaminado. Cristo é o nosso cordeiro da Páscoa, Cristo é o nosso cordeiro pascal. Então hoje, querido, nós podemos celebrar, porque Jesus, Ele celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. Então hoje nós estamos aqui celebrando um domingo de Páscoa, mas na verdade, todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos aqui celebrando a Páscoa da igreja, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quantos minutos eu tenho? 2 minutos. Abre a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 10. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 10. Glória a Deus. João, o discípulo amado, escreve esse texto e diz assim: no dia do Senhor eu estava em espírito, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Segura aqui. João, querido, ele estava numa ilha chamada Patmos, preso, perseguido pelo Império Romano. Os demais apóstolos já estavam todos mortos. Aqui é aproximadamente do ano 90 ao ano 110 depois de Cristo. E quando ele está nesse cárcere, numa ilha, ele tem uma experiência, ele é arrebatado em espírito pelo Senhor, e ele diz, no dia do Senhor, deixa eu só colocar algo aqui interessante, abre um parênteses. Perguntaram para mim: pastor, por que no Antigo Testamento guardava o sábado, e nós hoje a igreja nos reunimos para celebrar no domingo? Tem tudo a ver com o dia de hoje, porque foi no domingo que Ele ressuscitou, foi no domingo que foi determinado que nós vivemos, que o Senhor vive, que Ele venceu a morte, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai. Fecha parênteses. No dia do Senhor eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que você vê, e envia a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Então segura aqui.
O texto vai dizer, obrigado, o texto vai dizer, queridos, se quiserem chamar as crianças, acho que tem uma apresentação agora, não tem? Pede para poder vir as crianças já. O texto vai dizer, querido, que João era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele mesmo no seu evangelho, quando ele escreve sobre Jesus, ele coloca que ele era o discípulo amado. Ele era o discípulo amado. E o texto também vai dizer que João, quando ele estava com Jesus, ele deitava no colo de Jesus e ele reclinava sobre o peito de Jesus. Começa a pensar um negócio desse, irmãos. Tamanha intimidade João tinha com Jesus. Mas agora João, sendo tão íntimo de Jesus, sendo tão amado, sendo tão querido de Jesus, ele começa a ouvir uma voz. E era uma voz, não era uma voz qualquer, uma voz poderosa. E ele olha para trás para ver quem era. E ele diz: voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Pode passar. Clique. Isso. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzentes em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Será que você pode glorificar o Senhor? Sabe por que eu estou falando isso e quero encerrar aqui, queridos? Porque muitos ainda estão como João. A sua memória, a sua lembrança do Senhor é Ele na cruz, é Ele crucificado, é Ele dilacerado, é Ele ensanguentado. Ei, deixa eu dizer para você, queridos, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está sentado à destra de Deus Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está em toda a sua plenitude, e o seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ele diz: João, sou eu. João, sou eu estive morto, mas eu vivo, porque eu venci a morte. Eu venci a morte. Ó morte, aonde estão as suas correntes? Ó morte, aonde está a sua vitória? Jesus venceu a morte e ressuscitou. Eu quero que a igreja encerre junto comigo e diz assim: se Ele vive, eu viverei também. Amém? Dê um lindo aplauso ao Senhor Jesus.